Que Vida a Vida está de volta. Falei com vocês que a gente ia continuar esse bate-papo aqui tão agradável, né? Então, a gente estava dizendo aqui em off que nós queremos levar para vocês, não é aquilo que vocês querem ouvir, nós queremos levar para vocês aquilo que vocês precisam ouvir. E hoje, mais do que nunca, a geração precisa descer desse nível de querer ouvir aquilo que elas desejam e ouvir aquilo que o céu quer que você ouça, né? Então, a gente está compartilhando aqui com Carlinhos Félix, ele tem uma estrada, uma jornada servindo ao Senhor na música, né? E é um ministério, é uma vocação. A gente entende perfeitamente que nós fazemos isso por propósito, por mais que a gente enfrente os processos. Então eu lancei o desafio para ele continuar nesse bate-papo, nós estamos aqui e a gente está falando um pouco da necessidade da gente não perder a essência, da gente não perder de fato a motivação. Eu entendo que a nossa motivação tem que ser reino, né, cara? Não tem como ser diferente. De jeito nenhum, mas falar que tá bom pra caramba que você tá falando aí, rapaz. A gente fica com medo de atrapalhar, né? Não, que nada, vamos lá. Eu até falei com o pastor, pastor, puxa vida, eu falo demais, eu falo muito. E às vezes a gente fica um pouco preocupado. Mas na verdade é o seguinte, a gente veio aqui, né? Eu vim encontrar com o pastor aqui no programa e falar para vocês o que Deus quer falar com você, porque às vezes a gente fica querendo falar as nossas coisas e Deus está querendo falar outras coisas. Então, aliás, legal. Essa experiência que você contou no programa passado aí, assim, foi muito interessante, e como isso acontece corriqueiramente, às vezes a gente não tem ouvido para ouvir, né? Quando lá em Apocalipse a Bíblia diz assim, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. E às vezes a gente está tão envolvido dentro do processo que a gente não consegue discernir a voz. E às vezes a voz é a nossa própria voz. Isso é fantástico. Que fala, o Senhor usa a gente mesmo para falar. Isso é fantástico. Isso é muito legal. E aí essas coisas acontecem quando a gente acredita, né, no Senhor, e a gente tem esse tempo, né? A gente tem esse tempo de dobrar o joelho. Porque é muito legal, né, pastor? A gente fala isso muito para as pessoas, né? Eu não perder a tradição, né? Porque tradicionalmente, tradição também é importante, né? Que a gente tem que ter esse tempo com o Senhor, né? A gente tem que... tem um amigo meu falou assim, rapaz, você está bem sucedido pra caramba, mas o que aconteceu, cara? Aconteceu comigo, eu não sei se acontece contigo. O Senhor me cobrou, cara, me fez uma cobrança. Ele falou que eu estava dando muito pouco tempo para Ele. Estava tudo certo, minha vida estava tudo certo, minhas coisas caminhando direitinho. O cara é jogador de futebol, minhas coisas caminhando direitinho e tal, mas eu estava dando muito pouco tempo para Ele. Então, esse tempo que a gente dá para o Senhor é o tempo que a gente tem de conversa, de comunhão, de fala, a gente escuta. E eu aprendi estou aí com uma jornada também de fé, e a gente compartilhou em off para os nossos telespectadores. Eu estou vai fazer 6 meses, 5 meses e pouco que eu devolvi ao Senhor o meu filho. Não uso a expressão que eu perdi o meu filho, né? Quando eu subo no altar da igreja para falar de Deus, eu falo de um Deus que dá a vida, mas um Deus também que tira a vida. Porque Ele diz assim, sou eu quem dou a vida e sou eu quem tiro a vida. Sim. E nesse período, Carlinhos, assim, eu entrei num processo de silêncio profundo, sabe? Aquela história de você dobrar o joelho e não conseguir falar nada. Sim. Sabe? E aí um dia o Espírito Santo falou comigo, não, mas o silêncio também é uma oração. O silêncio também é uma oração. Sabe? E como Deus tem falado comigo. E aí um dia desse eu passei por uma experiência muito parecida com essa tua. Senhor, mas eu sou um cara que gosta de orar, eu gosto de falar. Deus falou assim, agora é o tempo de você ficar em silêncio. Eclesiastes 3 diz que há tempo para tudo. Há tempo de falar e há tempo de parar de falar. O seu tempo agora é de parar de falar. Então, assim, como é interessante a gente aprender, né, por mais tempo de jornada, de caminhada que a gente tem, a gente entender desse processo. Porque tem momento que dói, né? Nós somos seres humanos. Eu tenho um princípio aqui no Que Vida a Vida que eu diz assim, antes do PR eu tenho um CPF. Né? Antes de pastor eu sou pessoa. O meu sangue não corre na veia. Sangue, né? Então a tua veia corre sangue. Então, assim, essa sua jornada, de tudo aquilo que você já viu da vida, o que te marcou e que te marca, de fato, no seu ministério? Então, eu gravei uma música que fala exatamente o que você está falando. O silêncio também é a resposta. Sim.
Aliás, depois a gente tem que soltar um clipe teu aí, né? Você vai a nos gente dar uma pode sugestão. até colocar, né? A gente pode até colocar, falar com a produção, nosso diretor, né? Para a gente colocar até o clipe dessa música. Sim. Teu silêncio é a resposta. Então vamos lá. Vamos dar um intervalo aí, vamos ao clipe da música O Teu Silêncio é uma Resposta. Seu silêncio é também resposta. É também resposta. Por isso esperarei, em ti confiarei, e assim vou descansar em teus braços de amor. Por isso esperarei, em ti confiarei, e assim vou descansar em teus braços de amor. Rapaz, que coisa, hein? Isso é uma resposta mesmo. Mas sabe por que eu comecei a te falar isso? E até eu provoquei para que a gente tocasse esse clipe, pelo seguinte: teve um dia que eu peguei o meu violão e fiquei no quarto lá. Falei, hoje eu não vou orar, não. Vou ficar aqui quietinho. Aí comecei a cantar. Comecei a cantar para o Senhor. Sim. Não tinha plateia, não tinha gente cantando comigo, não tinha gente batendo palma junto, não tinha banda para tocar comigo, era eu, minha voz, violão, e eu cantando. A ele e para ele. Rapaz, olha só, foi a melhor plateia que eu já tive na minha vida, o maior grupo de igreja, a maior célula, o maior grupo pequeno que eu tive na minha vida. Era pouca gente, mas a qualidade era tremenda. Amém. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os anjos estavam ali. Rapaz, que coisa linda. Eu cantando e chorando, assim, sabe? Cantando e chorando. Porque às vezes você canta porque você entra naquele automático de cantar e tal, né? Eu sempre, na maioria das vezes, eu me emociono muito, porque eu não canto mais para as pessoas. Porque na realidade você tem alma sensível, né? E quando a gente tem alma sensível ao Espírito, irmão... Há muito tempo, pastor, que eu não canto para as pessoas. Amém. Tem gente que fica chateada, mas eu canto para o Senhor. Amém. Quem quiser, canta comigo. Amém. Então, como as minhas músicas são bastante conhecidas, as pessoas cantam. Mas Sim. eu falo para eles, eu não vim aqui cantar para vocês, eu vim cantar para o Senhor. Se você quiser, canta comigo. O programa contigo é um programa tão leve, tão agradável. Eu posso até afirmar que a presença de Deus é real aqui. Amém. Sabe? Glória a Deus. Assim, como é importante a gente entender de que a gente vive por um propósito, e eu sinto isso, né? E aí eu vou atribuir isso, se eu estiver falando alguma bobagem, você me corrige. Acho que a maturidade provoca isso na gente, né? Acho que o tempo ensina a gente, né, pastor? Eu vou aproveitar essa deixa que você me deu aí, Sim. e te falar uma coisa, e falar para a turma toda aí. Eu quero ouvir também. Você está falando da Aliás, maturidade. eu não quero só ouvir, eu quero receber também. Você está falando da maturidade, né? A maturidade faz a gente ficar diferente. Eu morei nos Estados Unidos um tempo. Sim. Fui com a minha família. Eu fui para lá na época que eu gravei um disco meu chamado Basta Querer. Meu pensamento. Sim. Aliás, essa música estava foi estourada. norte a sul no Nem país. eu estava aguentando mais, porque eu chegava na varanda e passava um cara com um carrinho vendendo sorvete, estava tocando no alto-falante dele. Eu tinha um cara que pegava coisa velha, rapaz, e tocava minha música. Meu pensamento, móveis velho, tudo velho, ar-condicionado velho, geladeira velha. Vive em você! E eu, rapaz, morando nos Estados Unidos, eu fui convidado para participar de uma convenção de uma ONG que eu servia para eles, né? Que é a Visão Mundial. Ok. Que cuida de crianças em volta do mundo. Conheço. No Brasil é Visão Mundial e nos Estados Unidos se chama World Vision. Ok. Aí eu fui para lá, fui para Boston, eu morava em Miami, fui para Boston, lá para a convenção, cheguei lá, nem prestava atenção no que estavam falando lá, porque eu olhava para o lado, estava Michael W. Smith de um lado, do outro lado estava Amy Grant, do outro lado estava não sei Só quem. prateleira. E eu falei, meu Deus do céu, essa turma toda que eu ouvi desde pequeno, e eu, poxa vida, eu ouvia eles e achava que nunca ia encontrar com eles. Aonde eu estou? Senhor, muito obrigado. Eu ficava olhando. Então, aí nós ficamos. Começou na terça, ficamos terça, quarta, quinta.
3 dias. Sexta-feira era folga, quer dizer, sexta-feira terminava. E aí o pastor falou para mim, tinha um pastor brasileiro, ele falou assim, você não quer ficar aí não, no final de semana? Sábado você vai cantar para os jovens, no domingo de manhã você canta na igreja, Sim. e no domingo à tarde você vai embora. Eu falei, poxa, pastor, já estou tanto tempo fora de casa, minha esposa está sozinha, lá, a gente está pouco tempo aqui. Ele falou, liga para ela, se ela achar, você fala para ela que eu vou te abençoar. Eu falei, Adriana, um pastor pediu para eu ficar aqui. Amanhã não tem nada. Eu vou ficar, vou descansar amanhã, e no sábado tem um culto jovem, domingo de manhã eu canto para a igreja, e domingo à noite eu vou embora. Aí ele virou para mim e falou assim, tudo bem? Eu falei, não estou falando com ela ainda aqui. Aí ela falou assim, poxa, você está tanto tempo fora e tal. Eu falei, falou que vai abençoar a gente. Aí ela falou assim, então fica. Deixa. Aí eu fiquei lá, né? Fiquei todos os dias na convenção. Na sexta-feira eu fiquei com ele me levou para sábado. Ele me levou para Disneylândia. Só como é que pode Disneylândia em Boston, Carlinhos? Eu falei, não, a Disneylândia de músico é loja de instrumento. E eu fiquei na loja de instrumento o dia inteiro, lá toquei em todos os instrumentos, fiquei maravilhado. E aí quando foi no sábado, teve realmente o culto dos jovens, eu cantei, ministrei para eles, quando foi no sábado de manhã. Quando foi à tarde, ele falou assim, segunda-feira, tá tudo certo aí, você vai tocar para os americanos. Eu falei, não, pastor, o senhor falou que eu ia embora no domingo à noite. Preciso ir embora. Foi isso. Falei, não, mas já combinei, tá tudo certo. Inclusive são 500 americanos e eles pagaram $50 cada um para te ver, porque aqui funciona assim. Sim. Aí eu fiz a conta, $50 vezes 500. Aí quando eu fiz a conta assim, meu olho ficou girando assim, igual o tio Patinhas. Aí veio no meu peito assim, volta para casa. Amém. Eu falei, pastor, eu acabei de sentir agora aqui algo muito forte. Uma voz falando para mim voltar para casa. Ele falou assim, não, isso não é de Deus, não. Eu falei, pior que eu conheço a voz de Deus, pastor. Ele falou assim, não é de Deus, porque você vai deixar de receber essa bênção? Eu falei assim, pastor, mas se Deus está mandando, eu prefiro voltar. Ele falou, não, como é que eu vou fazer? Eu falei, o senhor não me falou nada. Então, combinado era até domingo. O senhor vai e canta. Eu falei com ele assim, não, você não pode fazer isso comigo, não pode fazer isso comigo. Eu falei assim, pastor, não é nem por nada, eu não tenho nada para fazer lá, mas eu sei quem está falando comigo, mandando eu voltar para casa. Aí ele falou assim, não, liga para a Adriana, liga para tua esposa, porque ela vai dizer para você. Eu falei, tá bom. Eu liguei para a Adriana, o pastor está querendo que eu fique segunda-feira aqui, eu estou sentindo isso, e eu também ouvi essa voz dizendo para mim, ela falou assim para mim, se você sente que é Deus, vem embora que a gente precisa de você. Amém. Vem embora que a gente precisa de você. Aí, não, eu ia voltar na segunda-feira e ele queria que eu cantasse na terça. Ok. Tá? Ok. Porque o combinado era eu ia ficar até domingo e segunda-feira eu ia embora. Okay. Aí, a passagem, quando chegou à noite, né, nós fomos se recolher, ele falou assim, aqui está a tua oferta que eu te prometi para te abençoar, e aqui está a tua passagem. Tua passagem é para terça-feira. Se você quer ir embora amanhã, se vira. Paga o teu bolso. Eu falei, tá bom, pastor. Tá bom. Eu sei quem está me levando. Fechando o cerco para você ficar, né? Eu falei, eu sei quem está me levando, está me pedindo para voltar para casa. Aí eu fui lá, quando foi na segunda-feira de manhã, eu fui para o aeroporto, ele não me levou. Ficou magoado. Ele ficou chateado. Aí eu fui, pedi um táxi, fui para o aeroporto, chegou lá, tive que pagar uma multa, paguei a multa, entrei no avião, fui embora. O avião parou no Kennedy, porque eu estava em Boston. Okay. Ele parou no Kennedy, de Nova York, e de Nova York ele foi para Miami, encontrei com a minha esposa, com meus filhos. Foi uma tarde maravilhosa. Segunda-feira. Terça-feira, minha esposa de manhã cedinho falou assim, você quer levar as crianças na escola? Eu falei, não, leva você. Ela saiu com as crianças. Quando deu 7h25, o telefone começou a tocar. Tocar, eu falei, ou é a Adriana ou a minha mãe no Brasil. Ok. Aí quando atende é o pastor, meu filho, você está certo, foi Deus que mandou você voltar. Eu falei, eu sei, pastor, já estou aqui em casa. E você não está entendendo, liga a televisão. Aí quando eu liguei a televisão, tinha um avião entrando dentro de uma torre.
Meu Deus. Era 11 de setembro de 2001. A minha passagem está lá, 11 de setembro, para me voltar. Meu Deus, você estava naquele voo. E eu voltei no dia 10 de setembro, no mesmo voo da American Airlines. A gente estava falando do Nelson Júnior nesse dia, ele estava falando comigo no telefone. Foi. E ele falou assim, cara, você está vendo a televisão, procura uma televisão, veja aí. Não lembro exatamente do dia. Então, no dia 10 o Senhor mandou eu voltar. Amém. E a minha passagem está para o dia 11. Como que Deus... Como é importante ouvir a voz de Deus, né? Por que eu quero falar isso aqui no seu programa, pastor? Para as pessoas que estão ouvindo a gente. A obediência é tudo. Se você conhece, se você tem intimidade com Deus, você vai saber que é Ele que está falando com você. Eu podia receber aquilo lá. Se a gente for botar na ponta do lápis, $50 vezes 500 americanos é 25 mil. Dólares. E é 25 mil dólares. Dinheiro para chuchu. E eu estava precisando, porque eu estava lá convidado por uma igreja para trabalhar, eu só recebi o salário da igreja, que era muito pequeno. Eu tinha que sair cantando para poder completar e pagar a escola dos meninos, fazer tudo lá. Eu preferi obedecer. E está vivo. Eu estou aqui para contar isso para você, para dizer que a obediência gera bênção. Amém. A obediência leva a gente muito mais além do que a gente pensa, do que a gente imagina. Eu queria deixar isso para vocês. Que vida vai ficar por aqui, né? Se a gente tivesse tempo e agenda, a gente podia fazer até um outro programa. A gente pode... Nós vamos deixar o nosso diretor em maus lençóis, mas a gente vai terminar esse programa, você vai dar uma palavra final, com uma palavra de agradecimento aos nossos telespectadores, mas vamos terminar com um clipe seu. Nem que seja alguns segundos do clipe música Sal e Luz. Palavra final com os nossos telespectadores. Então, gente, tem um texto que eu gosto muito, está em Zacarias 9:12, que diz assim, ó, é um contexto dentro de um texto enorme, mas eu gosto de tirar porque fala muito para mim. Diz assim, ó, voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. É tudo e é em dobro. Creia, tenha fé e obedeça. Um grande abraço para você. E Vida volta semana que vem. Uma alegria te receber aqui. Sal e luz, eu quero ser sal e luz. Sal e luz, eu quero ser diferente de tudo do que as pessoas vivem hoje por aí. Eu quero andar na direção de Deus, na contramão do mundo. Podem zombar de mim, dizer que é loucura. Servir um Deus que não se pode ver, é pela fé que eu vou viver pra ser sal e luz. Sal e luz, eu quero ser sal e luz. Sal e luz. Há momentos em que Deus nos conduz por caminhos que não entendemos, mas isso não significa que estamos sem direção. A palavra diz que os passos do homem são confirmados pelo Senhor. Quando confiamos nisso, nossa ansiedade perde força. Hoje, deixe o Espírito Santo realinhar o seu coração. O que você está vivendo não é obra do acaso, é parte de um propósito maior. Talvez você não veja o resultado agora, mas Deus já está trabalhando nos bastidores da sua história. Respire fundo, descanse nele e lembre-se, propósito não é velocidade, propósito é condução divina. Dê o próximo passo, mas com fé.